tempo que eu venho falando lá no blog sobre o intercâmbio que eu vou fazer ano que vem. E hoje, pra quem não me acompanha no blog, eu vim esclarecer sobre esse intercâmbio, que intercâmbio é e quais são os requisitos para poder participar dele. O programa que eu vou fazer se chama Au Pair. Pra quem não sabe o que é basicamente você vai para outro país para viver com uma família local e cuidar dos filhos dele. Você recebe uma remuneração semanal, folgas semanais e 2 semanas de férias por ano. Você pode ter quarto próprio, você tem que ter quarto próprio na casa, pode vir até carro, finais de semana livre. Isso depende muito do que você vai combinar com a família que vai te receber. Ok, e agora os requisitos. Os requisitos que eu vou ler pra vocês aqui agora são da agência Experimento, que é a agência pela qual eu vou, mas é praticamente a mesma coisa pra todas as agências, só muda uma coisinha ou outra, então dá na mesma. Você tem que ter entre 18 e 26 anos, ser solteira e a Experimento só faz au pair com mulheres, então meninos tem que procurar outra agência, porque tem algumas agências que eu sei que fazem au pair pra menino. Tem que ter um ensino médio completo, conhecimento intermediário de inglês, gostar de crianças e ter no mínimo 200 horas de experiência. Eu vou falar exatamente desse tópico daqui a pouco, mais pra frente no vídeo. Tem que ter carteira de habilitação válida, mas pode ser a provisória. A maioria das pessoas vão com a provisória. Tem que ter passaporte válido e estar disposta a morar no mínimo 1 ano nos Estados Unidos. E quais são os benefícios? O que a au pair ganha quando ela já tá lá trabalhando? Ela ganha um salário mensal de 195,75 dólares, bolsa de estudos de até 500 dólares, que você tem que completar alguns créditos durante o ano que você fica lá. E aí, para completar esses créditos, você ganha esses 500 dólares para pagar algum curso. Orientação de 4 dias em Nova York, que não é a cidade, é o estado, mas é bem pertinho da cidade, daí pode visitar e tal. Com tudo pago, hotel, comida, sem nenhuma despesa extra. Seguro de saúde com cobertura de 50 mil dólares. Documento para obtenção de visto, acomodação em um quarto individual e todas as refeições na casa da família serão disponíveis também. Folgas semanais, um fim de semana livre por mês, 2 semanas de férias remuneradas, possibilidade de extensão do programa por mais 6, 9 ou 12 meses, passagem aérea internacional de ida e volta é paga pela agência também, óbvio. Opção de viajar pelos Estados Unidos ao final do programa, acho que eles te dão 1 ou 2 meses para você viajar pelos Estados Unidos. E é isso. Agora a pergunta que não quero calar. Por que eu escolhi o au pair? Bem, eu escolhi o au pair porque era um programa que cabia perfeitamente no meu bolso, o valor dele é super acessível, ele, somando todos os gastos que você tem durante todo o processo para ir para São Paulo, para fazer visto, para fazer todas as coisas, dá uns 6 mil reais no máximo. Então, assim, era uma coisa que cabia super no meu bolso e era uma coisa que, tipo, um intercâmbio que foi criado especialmente, perfeitamente pra mim, nos meus padrões, porque quem me conhece sabe o quanto eu amo criança, que às vezes eu até falo, eu não gosto de gente, eu só gosto de criança. Então, quando eu fiquei sabendo desse programa que se encaixava perfeitamente com a minha personalidade, com as coisas que eu gosto, cuidar de criança, cara, eu amo cuidar de criança, é uma das únicas coisas que eu teria prazer de fazer assim pro resto da minha vida. Eu até já pensei em abrir uma creche ou trabalhar em escola de criança pequena, assim, mas quando eu descobri esse intercâmbio eu fiquei tipo, soltando fogo de artifício, porque é uma coisa que eu consigo pagar com o meu próprio dinheiro e é uma coisa que com certeza vai somar muito na minha vida, morar com uma família de outro país e tudo mais. Eu já fiz vários posts no blog recomendando canais de meninas que fizeram e estão fazendo esse mesmo intercâmbio. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha, o link do blog tá sempre aqui na descrição. E vocês podem entrar lá e procurar, que foi semana passada, eu acho que eu fiz um post com as au pairs que tem canal no YouTube, que eu acompanho frequentemente. Agora, voltando pro quesito das 200 horas de experiência. O que eu vou fazer para conseguir essas horas de experiência? Eu acabei me ferrando um pouquinho, porque as únicas experiências que eu tinha durante toda a minha vida até hoje são experiências com familiares. Experiência com familiar acaba não contando para o programa. Você não pode colocar essas experiências como horas, e sim como extras, horas extras, tipo trabalhos extras, porque eles consideram que crianças da família não contam tanto, porque foram meio que criadas pelas mesmas pessoas que você. Eu não acho que os meus primos tenham sido... Meus primos não foram criados pelas mesmas pessoas que eu, mas mesmo assim, por terem o mesmo sobrenome que eu não posso colocar eles. Mas assim, quais são as experiências que eu tenho, essas familiares, todas num geral?
Meu irmão nasceu quando eu tinha 13 anos, então, e minha mãe voltou a trabalhar logo depois disso. Então, dos 13 anos até agora, que meu irmão tem 5 anos, eu cuidei do meu irmão direto. Eu trocava fralda, dava mamar, comida. Quando ele caía, eu tinha que dar um jeito de fazer ele se acalmar, de fazer curativo, fazer essas coisas. Porque eu ficava com ele durante todo o horário de trabalho da minha mãe. Minha mãe trabalhava de 8 a 9 horas por dia, então eu acabava ficando muito tempo com ele. Eu acabei sendo, tipo, quem viu ele falar a primeira palavra, todas essas coisas. Agora eu tenho uma sobrinha de 4 meses. E quando eu for fazer o intercâmbio, ela já vai ter um ano e pouquinho. E eu também tô ajudando a minha irmã, porque minha irmã mora... Ela não mora comigo, mas ela mora no mesmo terreno que eu. Então eu tô sempre ajudando. Mas como nenhuma dessas experiências que eu tenho, que são boas, que são fortes com crianças pequenas, que foram crescendo com o tempo, eu tive que correr atrás de horas que eu pudesse realmente comprovar. E o que eu vou fazer pra comprovar essas horas, pra conseguir essas horas? Hoje, dia 3 de agosto, segunda-feira, eu começo oficialmente meu trabalho voluntário em uma creche aqui do meu bairro. Ela não é uma creche pública, então assim, eu recomendo vocês a irem atrás de creches públicas, creches do governo, para crianças necessitadas, essas coisas, porque vai ser muito mais fácil vocês conseguirem fazer o trabalho voluntário. Assim, eu tive que conseguir vários papéis para conseguir fazer esse trabalho voluntário. Ela fez meus pais assinarem cartas por extenso à mão e levar no cartório para carimbar, para provar que eles sabiam que eu tava trabalhando de graça, porque eu sou de menor ainda, né? Então era meio que óbvio que ela ia pedir isso, ou não, porque em creches do governo eles não pedem nada. E ela também pediu um comprovante da agência provando que eu realmente precisava das 200 horas. Como as agências, antes de você fechar com elas não te dão nenhum documento, eu achei que ia ser impossível conseguir isso. Mas acabou que quando eu fui no experimento para conversar com eles me deram um livrinho com todos os requisitos para ser au pair. E nesse livrinho, na primeira página, eles colocaram meu nome, meus dados, e embaixo eles colocaram os requisitos e dizia que precisava das 200 horas. Aí eu destaquei essas 200 horas e levei esse papel junto com as cartas dos meus pais pra creche. Eu pretendo fazer só as 200 horas, só o mínimo na creche, e conseguir algumas horas por fora, com filhos de amigos, essas coisas. O que eu não recomendo tem meninas que acham que elas já têm todas as experiências do mundo por cuidarem de parentes, de pessoas, de irmãos e de pessoas de casa, e elas acabam mentindo todas as horas, inventando horas, pedindo para pessoas que nem têm filhos assinar horas para elas, e elas vão assim, achando que tá lindo. Só que eu acho que assim, não mente. Você pode, tipo, se você já tem muita experiência com família, assim como eu, assim como algumas meninas, consiga algumas horas, consiga pelo menos o básico de horas, que é o que eu vou conseguir. Porque assim, eu sei que indo trabalhar na creche, eu vou aprender coisas que eu posso não ter aprendido em casa. Elas vão me ensinar os verdadeiros primeiros socorros que precisa fazer com uma criança. Porque aquilo que eu fazia com meu irmão não era primeiros socorros, era uma coisa, tipo, entrei em desespero, eu fiz alguma coisa pra salvar a vidinha dele, sabe? Mas eu sei que na creche eu vou aprender os verdadeiros primeiros socorros, o que fazer pra entreter uma criança. Tem coisas que eu não fazia com o meu irmão, tipo pintar livrinho, cantar musiquinha, essas coisas bem interativas que eu vou aprender na creche também. E assim, eu também vou estar cuidando de crianças que não são da minha família. Nenhuma das crianças que eu cuidei até hoje eram mimadas, por exemplo. E nessa creche que eu vou, pode haver de ter alguma criança mimada. Então assim, é sempre bom. Pelo menos tenta conseguir um mínimo de horas possíveis com crianças de fora, em uma creche, uma escolinha, pra você ter aquilo como experiência, não apenas, tipo, pra contar como horas. Depois que você tiver essas horas, você pode sim pedir pra uma vizinha assinar, pra alguém assinar pra você, pra conseguir mais horas pra chamar atenção no seu perfil. Mas não vai só tendo experiência familiar. Tenta conseguir alguma coisa com crianças realmente de estranhos, crianças que você não conhece, crianças que podem ter cada uma personalidade totalmente diferente, ou várias crianças ao mesmo tempo. Porque quando eu cuidava do meu irmão, eu cuidava dele sozinho. E na escolinha, eu vou ter que cuidar de uma turma toda ao mesmo tempo. E eu vou ter que alimentar, vou ter que cuidar pra eles não se machucarem, fazer atividades. Então assim, eu acho que não vale a pena ir e mentir experiência. Você pode adicionar algumas horas que você pode não ter feito, mas faça a experiência com crianças de fora, porque eu acho que vale muito a pena.
não só para as horas, não só para o intercâmbio, mas você realmente vai saber o que você está fazendo quando você for para outro país cuidar das crianças de outra pessoa, porque essa é a realidade. Você vai cuidar de crianças de outra pessoa e não das crianças da sua família lá nos Estados Unidos. Então é isso. Acho que hoje eu vim mais para falar para vocês realmente qual intercâmbio eu vou fazer, porque tem algumas pessoas que não me acompanham no blog, então acabam não sabendo e ficam meio confusas quando eu falo de intercâmbio. E para vocês que querem também fazer o mesmo intercâmbio que eu, realmente irem atrás, correrem atrás dessas horas de experiência, porque são um ponto super positivo, não só pro intercâmbio, mas também para vocês poderem se dar bem em todas as atividades de vocês nos Estados Unidos. Então é isso, um beijo, que já tá quase na hora de eu ir trabalhar, e até semana que vem!